Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede agora, Deus, de mais uma vez nos colocarmos diante da sua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, que usou vidas para escrevê-la, possa nos ajudar agora para compreendê-la. Nós colocamos o nosso coração aberto, reverente diante de ti, te pedimos, use a sua palavra e fale conosco. Todos, ó Deus, possam entender o propósito para o qual o Senhor a envia. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Apocalipse 12, versículo 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? O texto que está na minha Bíblia aqui, que fala dessa batalha no céu, já dá um tema para a nossa reflexão. Fala que é a vitória de Cristo e do seu povo. É o tema que está na Bíblia para o texto que nós lemos, a vitória de Cristo e a vitória do seu povo. Nós sabemos que vitória é o ato de vencer o inimigo, de vencer o opositor, de vencer o obstáculo. Também sabemos, quem não sabe deve saber, que a terra é um campo de batalha. E essa batalha envolve diretamente homens, anjos e animais. Os animais desprovidos de espírito, eles têm a batalha que se trava na área dos instintos, da sobrevivência. E homens e anjos, uma vez humanos e criaturas celestiais, dotados de espíritos, de consciência, a batalha se trava de uma outra forma. Mas uma pessoa que ignora, um ser humano que ignora que humano como é, habitando na terra como habita, que a terra é um campo de batalha que envolve homens e anjos, ele se descuida dos seus cuidados pessoais e ele está se entregando facilmente para ser um alvo, para ser uma baixa, para ser um vencido, para ser um derrotado. Porque essa é uma verdade que está na própria natureza humana. O homem, quando ele presta atenção na sua própria vida, sem qualquer outra revelação, ele sabe que ele trava inúmeras batalhas pela sua existência. Então, ignorar que a terra é um campo de batalha, travada entre homens e anjos, e descuidar desses cuidados pessoais é se entregar ao inimigo. Ficar desatento, portanto, ele pode ser alvejado, ele pode ser dominado, ele pode ser sitiado, destruído a qualquer momento, porque se descuidou desse detalhe tão revelado na palavra de Deus. As batalhas que nós conhecemos são muitas. Pode ser uma batalha pessoal, você lutando as suas próprias lutas para se estabelecer como pessoa, para vencer os seus embates, seja em qualquer área, comercial, saúde, enfim. Quantas pessoas estão lá, estou aqui na luta, travando a minha batalha. E toda batalha,
ela termina com vencedores e perdedores, seja lá qual for o tipo de batalha. Às vezes tem pessoas que não estão lutando a sua própria batalha, estão lutando a batalha de outros. Está na luta pelo filho, por alguém, pela mãe, pelo pai, por alguém que ele ama. Outros estão numa batalha por uma causa. Outros estão numa batalha por um partido. Tem pessoas que estão em batalha por um clube, por um time, por um ídolo, por um esporte. E eles mergulham nessas batalhas que sempre produz perdedores e vencedores. Tem gente que está na batalha por sua empresa, outro por sua nação, outro por sua cidade. Enfim, mas é comum o ser humano se ver envolvido em uma ou mais de uma guerra. É envolvido. E essas guerras, essas batalhas, essas disputas, elas acabam norteando a vida da pessoa que está no combate. A pessoa, quando está em combate, ela se concentra, ela dá o seu tudo. Ela não quer a tristeza da derrota. Ela sonha com a alegria da vitória. Essas batalhas aqui são reais, elas fazem parte da vida. Nada disso é imaginário. É o que a gente vive no dia a dia. Mas a maior batalha foi a de Cristo Jesus. E às vezes nós esquecemos, pensando nas nossas vitórias pessoais, nós esquecemos da vitória de Cristo Jesus. Porque a vitória de Cristo, ela tem a ver diretamente conosco. Cristo não lutou por ele, ele lutou por nós. Por isso o tema é a vitória de Cristo e do seu povo. Porque antes dele entrar na batalha por nós, ele não tinha nem que pelejar, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o soberano, ele é Deus. Quem precisava de alguém para pelejar por eles eram os homens. Expulsos do paraíso, amaldiçoados por Deus, escravizados pelo diabo, eles estavam condenados à sua triste sorte, a morte e a separação de Deus eternamente. Então Jesus entra na batalha por nós, e essa batalha também tem a nossa participação. Assim como em todas as batalhas, todo mundo que se envolve, ele tem que participar. Não tem como alguém ter vitória se ele não tiver uma participação consciente. Se ele não tiver participação consciente, a vitória não é dele. Ele não tem consciência. Por isso um time ganha e quem não é torcedor não se alegra. O time dele perde, ele não é torcedor, ele não se entristece, ele não tem consciência dessa batalha. Está fora disso. Quem se alegra e quem sofre é quem está consciente na batalha. Ele arrumou um motivo para guerrear. Tem uma causa a defender. E aqui nessa batalha, que é a maior batalha, as outras são verdadeiras distrações. Essa é a batalha mais importante da nossa vida. Ela nos ensina que antes de você entrar numa batalha, você deveria medir o alcance dessa batalha. O alcance dessa batalha tem a ver com o que de fato se ganha e o que de fato se perde. Até onde esta guerra que me envolve me alcança. Às vezes que eu fiquei triste por algo que perdi, será que realmente perdi? E às vezes que eu fiquei feliz por algo que ganhei, será que realmente, de fato, eu ganhei? Esse texto está em Apocalipse, e Apocalipse é uma revelação. E nesta revelação o texto vai dizer que o diabo era o grande sedutor, que era o grande enganador, e que ele manipulava as nações e fez as pessoas ganhar quando de fato eles estavam perdendo. Sentirem-se ganhadores quando de fato eles não estavam ganhando nada. O alcance da batalha tem a ver com o que de fato se ganhou e se perdeu. O alcance da batalha tem a ver com o que, até quando vai o alcance da sua vitória. A vitória de um clube alcança com euforia o vencedor, talvez até o próximo jogo, e acaba o seu alcance. Ou até o título, e depois acaba, o alcance dela era até ali. Então, quantas batalhas que a pessoa entra nela e o alcance é mínimo, o prêmio é irrisório, é insignificante, é um pano de fundo, é um engodo, é uma fumaça, é um engano. E quando você olha para a batalha de Cristo Jesus, ela te alcança e te dá de fato a tua vida de volta. O que é que você ganha de fato? Você ganha você, para a eternidade. Até quando dura o efeito dessa vitória na tua vida? Para sempre.
E quem é que levou o resultado dessa vitória? Foi Jesus morrendo para salvar a vida dele? Não, foi ele morrendo para salvar a nossa vida. Portanto, isso resultou em coisas para você. Quantas vezes nós nos alegramos com coisas que não tem nada a ver com a gente? Que perder ou ganhar não teria nenhuma implicância pessoal, não alteraria nada no curso da nossa vida, foram distrações, nos desviando do verdadeiro sentido de batalha. Nos envolvemos com batalhas podres, nos dividimos por guerras podres, que ninguém ganha e ninguém perde, e a única coisa que você perde é o foco de quem você é, das verdadeiras batalhas, das verdadeiras disputas que têm implicância com a sua vida, questão de vida ou morte eterna, que recai sobre o indivíduo que está envolvido nessa batalha, e para sempre. Como é que alguém pode esquecer de uma batalha dessa? Enquanto disputamos coisas tão pequenas. O que o livro está dizendo aqui é que houve uma batalha no céu. Para nós que estamos estudando o Apocalipse de quarta-feira, esse fato aqui, não dá para a gente voltar tudo agora para você acompanhar, mas pode acreditar, esse fato ele se dá no meio da grande tribulação, quando a grande tribulação está com 3 anos e meio. Aí o anjo mostra para João que há uma peleja no céu, não tem nada de simbólico aqui, é literal. Há uma batalha angelical. Quem que está guerreando nessa batalha? É Miguel e seus anjos, o arcanjo Miguel e seus anjos, e do outro lado está o dragão, que a Bíblia dá alguns nomes para ele. É o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Tem gente que pensa que ele é o terror de todo mundo. Não é assim que ele se relaciona com o mundo. A Bíblia apresenta ele como o grande sedutor. Você deve saber o que é sedução. Sedução, seduzir é atrair, é fascinar, é inclinar as pessoas para o mal, seduzi-las para o errado, para o ilegal. É a pessoa se envolver com o que não se deveria ter se envolvido, mas de uma forma encantada, prazerosa, optando por, convencida a. É esse dragão que ele tem um enfrentamento no céu, nos 3 anos e meio da grande tribulação. O motivo da batalha é que a voz que clamava no céu disse: chega. Ele não vai ficar mais ocupando os céus, nem tendo acesso à presença de Deus, para acusar dia e noite os santos. Olha que interessante, você sabia disso? Que o inimigo, enquanto ele te seduz, para levar você a viver uma vida que desagrada a Deus, se Deus preocupar das coisas que Deus quer que você se ocupe, e se ocupar com coisas que Deus não quer que você se ocupe, ele vai fascinando as pessoas, enganando as pessoas. Enquanto na terra ele é o grande sedutor, nos céus ele é o grande acusador. Acusador quer dizer aquele que incrimina, aquele que imputa falta, ele declara como culpado. Então aqui ele te envolve dizendo que Deus não é importante e que ele criou um mundo atraente, que seduz, que encanta, e quando você cai na dele, ele dia e noite está lá diante de Deus dizendo: está vendo? Ele não quer nada com você, ele gosta das minhas coisas, ele está lá acusando, incriminando, imputando falta. Por que Deus permitiu que ele ocupasse o céu até então? Nós não sabemos, mas o fato é que desde a sua queda dos céus e passou a ocupar os ares, ele tinha até esse momento, 3 anos e meio da grande tribulação, acesso à presença de Deus. Aqui chegou o dia em que Deus disse: não tem mais. E há uma batalha para expulsá-los da região celestial. E quem é convocado para liderar a batalha contra o diabo, a antiga serpente, Satanás, o acusador, é Miguel e seus anjos. E o texto diz que Miguel venceu e falou que ele não tem mais lugar no céu. E Miguel combateu com ele,
E o contexto anterior vai dizer que do lado dele estava uma terça parte dos anjos criados. Nós já aprendemos que os anjos foram criados em milhões de milhões, mas que na queda de Lúcifer, uma terça parte dessas criaturas celestiais o acompanharam. E essa uma terça parte que estava do lado dele foi que Miguel e seus anjos pelejou com eles, e diz o texto que Miguel prevaleceu, venceu-os, e não foi mais dado a ele direito de ocupar os céus. Falou, e não se achou mais para eles lugar nos céus. Deus dizendo assim, olha, ele não vai mais entrar na presença de Deus para acusar os irmãos, para acusar os santos. Acabou. Ele foi expulso à terra, e ele tem pouco tempo na terra, e ele segue o seu destino conforme está revelado na continuação do livro. Então esta batalha tem a ver conosco, ela tem a ver comigo, com você. Por quem que Miguel está guerreando? Por ordem de Deus. Para nos defender do grande acusador, do grande sedutor, do grande enganador, que criou uma vida que é um pano de fundo, que deu alvos errados, que deu batalhas podres, motivos errantes, e ao mesmo tempo que as pessoas seguem os seus ardis, ele os acusa diante de Deus de dia e de noite. Coisa terrível. Saber que tem alguém que está te levando perante o juiz de toda a terra, de dia e noite, e te acusando das vezes que você deu bobeira e foi seduzido, das vezes que nós não vigiamos e fomos enganados, que confiantemente andamos por um caminho que não era um bom caminho, mas que nós tínhamos certeza que era, que entramos numa batalha que nunca deveríamos ter entrado, que nos dividimos por questões menores, que se a gente não tivesse entrado nessa batalha, nenhuma implicação teria. Como numa batalha de um time de futebol, quando o time ganha, o torcedor não ganha. Quando o time perde, o torcedor não perde. Aliás, cabeça de torcedor é muito diferente de cabeça de jogador. Enquanto que a cabeça do torcedor pensa no clube, a cabeça do jogador, ela não pensa no clube, ela pensa nela. Se ela não negociar com o clube, ela muda de clube. O torcedor fica a vida inteira morrendo pelo mesmo clube. O jogador não. Ele passa por quantos for necessário. Mas ele não sabe disso. Ele não pensa assim. Ele é atraído pela sua própria paixão. A cabeça de jogador, o que menos importa é a cabeça do torcedor, o que ele pensa. Então é uma batalha que não os alcança. É uma batalha que não os envolve, que não os protege, que não traz nenhum benefício. Quanta gente morre por isso? Quanta gente vive por isso? Quanta gente se motiva a viver por isso? É um exemplo de quantas outras batalhas que são panos de fundo para a gente não ver uma batalha que tem implicação direta conosco. Por que que esses anjos estão se enfrentando corpo a corpo, numa batalha celestial, de uma forma literal? Uma coisa que nós nunca saberíamos se Deus não tivesse nos revelado. E o motivo da batalha aqui são os homens, que foram seduzidos desde Adão, são enganados, atraídos, e ao mesmo tempo que eles são seduzidos pelo mal, este mal diz para Deus assim, ele não se importa contigo não, ele quer romper. Você não vê as causas que ele está envolvido? Foi isso que ele disse para Deus a respeito de Jó. Jó, ele mantém esse perfil de fidelidade aí, porque você enriqueceu ele. Não pensa que é por você, é pelas suas coisas. Ele é mais um interesseiro. Deus disse não, ele não é um interesseiro. O diabo diz é assim. Há uma batalha ali, uma disputa. E aí das pessoas que vivem na terra, que acham que o mundo espiritual não tem nada a ver com a vida delas e com as suas disputas, com as suas escolhas, com as suas direções. Elas se tornam como um soldado num campo de batalha desprotegido, andando como se estivesse passeando numa praça. Será facilmente conquistado, alvejado, preso e talvez destruído para sempre. Então, queridos, essa batalha, ela tem a ver tudo conosco. Miguel está guerreando contra anjos do mal para proclamar a vitória de Jesus na vida das pessoas pelas quais eles estão guerreando. Isso é uma batalha que me implica, isso é uma batalha que me alcança, isso é uma batalha que me envolve. Isso tem a ver comigo. Essa vitória me interessa, essa derrota me preocupa. Isso é grandioso, isso transcende
aquilo que nós chamamos de batalhas menores. Então, nessa batalha, quando Miguel vence, aí uma voz brada. Quando a Bíblia fala que é grande, é porque é grande. Diz, uma grande voz bradou no céu. E falou, agora veio salvação. Versículo de número 10. Então, essa grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Então, o que foi que veio agora? Agora veio salvação. Olha porque eles estavam guerreando. Para nos salvar. Agora veio o poder, foi uma salvação poderosa. O poder do bem, o poder de Deus, o poder que vence o mal, o poder que se estabelece por toda a eternidade, é o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então existe um reino, existe um Cristo, existe um poder, existe uma autoridade e existe pessoas que foram conquistadas com o sangue deste Cristo. Tudo isso tem a ver conosco. E ai daquele que não estiver preocupado ou conhecedor de que isto o envolve. Essa batalha tem a ver com ele. Não é como as outras batalhas comerciais, que às vezes nos atinge de uma forma muito impessoal. A batalha dos partidos, a batalha de toda e qualquer sorte que nós conhecemos na terra. Esta aqui tem implicação para sempre, e é a vitória de Cristo pelo seu povo. E João vê nessa batalha um anjo proclamando em grande voz, dizendo para o céu entrar em festa. Olha, ele venceu e ele conquistou para Deus com o seu sangue homens de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. E aqui nesta proclamação, especificamente, ele diz assim, agora que veio a salvação, com o poder, com o reino do nosso Deus, veja que a autoridade é do seu Cristo. O próprio Cristo falou que o mundo teria muitos outros Cristos, mas Deus só tem um Cristo, Cristo prometido lá no Éden, o Cristo de Deus, aquele que nasceu de Maria, mas que voltou a ser filho de Deus na cruz, que morreu e venceu a morte, vivo está e voltará e reinará com o seu povo pela sua vitória da sua vida por eles. Amém, queridos? Então, quando o anjo diz que agora veio a salvação, o anjo diz assim, eles, pois, o venceram. Olha, não foi só o Cristo que venceu, não, eles, os santos, os que eram acusados de dia e de noite, os que eram seduzidos, os que eram enganados. João vê um grupo de pessoas que vão habitar nos céus, e a ordem é para aqueles que habitam no céu. Ele vê os salvos nesse momento da grande tribulação. Quando que antes disso você viu na Bíblia de seres humanos habitando no céu? Literalmente. Aqui João vê os salvos que habitarão para sempre no céu e diz que eles venceram. Por que que eles venceram? Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Qual o motivo? Se fosse nós que estivéssemos no lugar de João, vendo as pessoas que venceram o dragão, o sedutor, o enganador, e eles estão lá habitando no céu, nós perguntaríamos, como é que eles venceram? Quais foram as armas? Quais foram os meios? Uma batalha, ela tem termos e elas têm meios. Quais são os termos? Os termos de uma batalha é o tempo e o espaço. Qual o tempo da nossa batalha? É o tempo da nossa vida. E qual é o espaço? É aqui na terra que ela se trava. Quais são os meios? Depende de que batalha você está. Se você está numa batalha esportiva, você precisa de habilidade. Se está numa batalha comercial, você precisa de técnicas de comércio. Se você está numa batalha espiritual, você precisa de fé. Se está numa batalha do lado de Deus, pela causa de Deus, você precisa de fidelidade. Porque o mundo luta com outros tipos de armas. Paulo já disse em Efésios 6, as armas da nossa milícia não são carnais. E quantas vezes nós nos envolvemos com batalhas 1000 ao longo da nossa vida,
e esquecemos dos meios da nossa batalha, que é fé e fidelidade. A batalha política, por exemplo, ele pode precisar de muita coisa, mas o que dá vitória para ele é voto. Sem voto não tem vitória. Esses são os meios de chegar ao poder. Aqui diz que essas pessoas venceram, eles o venceram. Como é que eles venceram o dragão, o grande encantador, o fascinador que levou a maioria das pessoas a desacreditarem com Deus, romperem com Deus e seguirem os seus projetos? Aqui diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha os meios. Olha onde esses vencedores se esconderam. Olha onde eles se protegeram. Olha onde eles se armaram. No sangue do Cordeiro. Quanta gente que não sabe o que é isso. Quanta gente que não sabe o alcance desse sangue. Sem sangue não há remissão. Sem remissão não há perdão. E sem perdão não há salvação. Portanto, sem o sangue não tem vitória. A Bíblia é clara. O sangue de Jesus derramado na cruz não foi algo que teve a ver diretamente com o diabo. Foi algo que teve a ver diretamente com Deus. O inimigo colocou no homem um motivo para ele romper com Deus, e Deus o amaldiçoou. E agora, se Deus amaldiçoou, ninguém pode quebrar essa maldição, senão ele mesmo. E Deus aceitou o sangue do seu filho para remir o homem da sua condição de maldito eterno. Por que eles estão morando lá no céu? E João viu e falou, eles o venceram. O que eles fizeram? Do que eles se armaram? Como que eles guerrearam? Como que eles se protegeram? No sangue de Jesus. Entenderam o poder deste sangue, o valor deste sangue, e o sangue de Jesus estava sobre a vida deles. Eles também venceram pelo testemunho da palavra que eles deram. Gente, é a maior vitória proposta a um ser humano e é a mais fácil de ser vencida, porque o sangue é de Jesus, não é o meu. A parte difícil foi ele que fez. Por isso que fala a vitória dele e do seu povo. Tudo que nós tínhamos que fazer era a nossa parte de nos munirmos de fidelidade a ele. Porque foi ele que deu a vida dele. Deus nos livrou da culpa do pecado por seu amor, nos livrou do poder do pecado pela morte dele e nos livrará da presença do pecado na volta dele. Se nós não tomarmos posse dessa vitória, é a mais fácil. Por quê? Eles foram e se protegeram debaixo do sangue de Jesus. Onde você se protegeria melhor? O que você procuraria na terra que te daria mais legalidade diante de Deus? Como é que alguém está pensando em encontrar com Deus um dia debaixo de alguma coisa que não seja o sangue de Jesus? Ele está debaixo do quê? Valores humanos, valores religiosos? Outros intercessores? Esse é o melhor, esse é o mais barato, é de graça. O que Jesus cobra para colocar alguém debaixo do seu sangue? Decisão voluntária e fidelidade. E se alguém não quiser ser fiel a Deus, ele vai ser fiel a quem? Quem seria mais digno de uma aliança de fidelidade? Em quem você confiaria mais a sua vida? É lamentável ver que a humanidade jura fidelidade a coisas insignificantes e não consegue jurar fidelidade a Deus. Eles entram debaixo de proteção que não protegem e rejeitam uma proteção que é a única que Deus reconhece para livrar o homem da maldição da queda. Queridos, a vitória de Jesus é a maior vitória que nós temos. Nós precisamos, todos os dias, ter isso bem vivo no nosso coração. Jesus, sua morte, sua vida, sua ressurreição, foi a melhor coisa que me aconteceu. Minha vida, sem a vida dele, não faz sentido. Qualquer vitória que eu tiver sem a vitória dele, tudo termina na morte. É tudo uma enganação. É a vitória dele que vai validar qualquer uma outra. Sem essa vitória, ninguém nunca ganhou nada. Porque aqui, de um lado, tem os que venceram em Cristo Jesus, e do outro lado estão os perdedores que não têm Cristo Jesus. E entre os perdedores tem os grandes vitoriosos durante a sua vida. Diante de Deus são todos perdedores. Ali entre os verdadeiros e os perdedores de fato que perderam para sempre, enquanto eles estavam ganhando as suas guerras na sua vida, eles não tomaram conhecimento do que de fato eles estavam perdendo.
ganhando coisas menores e perdendo coisas eternas. Foi isso que João viu. E essa voz agora proclama para eles, dizendo: olha, céus, festeje. Vós que habitais nos céus, entrem em festa, porque agora a vitória é definitiva. O diabo não tem mais acesso aqui. Ele foi derrubado para a terra, e a terra vai conhecer agora o seu verdadeiro encantador, o seu sedutor, seu enganador. E a voz que está proclamando no céu diz: ai da terra, ai do mar, e ai de vós. A terra vai sofrer com essa derrocada de criaturas malignas para ela. O mar também vai, e o texto diz: ai de vós que habitais na terra e no mar. Por que ai de vós? Porque o diabo foi expulso até vós, ele foi expulso até a terra, então ai da terra, ai do mar, ai dos que nela habitam, porque ele desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele tem pouco tempo, ele sabe disso, nós que estudamos a palavra também sabemos disso, mas as pessoas que estarão vivendo na terra se descuidaram disso. E agora eles terão que enfrentar este governo maligno. Queridos, eu quero caminhar para o encerramento dizendo que Apocalipse são revelações de Deus baseado na sua onisciência, na sua presciência. Ele tem o conhecimento dos fatos antes deles acontecerem, e Deus, querendo que o seu povo, antes de tomar as suas decisões, de escolher suas batalhas, de decidir seus votos de entrega e fidelidade a quem quer que seja, tome conhecimento de tudo que está acontecendo longe dos seus olhos. Isso que nós estamos vendo são coisas que vão acontecer. Algumas delas aqui no Apocalipse dá ano, mês, dia e hora. Fala aquele dia, naquele mês, naquela hora que já está reservado para isso, e isso vai acontecer. É diferente das coisas que nós falamos quando nós temos quase certeza que vai acontecer, mas existe ainda uma possibilidade de não acontecer. Como se alguém te perguntar: que hora você está no trabalho amanhã? Você diz assim: olha, amanhã às 8 horas já estou no trabalho. Por quê? Porque você está bem, você está empregado, você está saudável, não estamos em guerra, não está acontecendo nada. Então é quase certo que amanhã às 8 você está no trabalho. A dona de casa diz assim: ao meio-dia o almoço estará pronto. Por quê? Porque ela sabe que não vai ter nenhuma dificuldade para acender o fogo, ela sabe que lá tem arroz, ela sabe que lá tem tempero, e ela sabe que ela sabe muito bem fazer arroz. Então ela diz: ao meio-dia o almoço estará pronto. Mas isso não é certo. Isso não é 100% certo. É quase que certo. Aqui nós temos Deus, na sua presciência, sabendo todas as coisas que vão acontecer, e Ele diz assim: olha, vai ter uma batalha. Não é uma possibilidade. Vai ter uma batalha no céu. E anjos de Deus no comando de Miguel e anjos do mal no comando de Lúcifer estarão batalhando pela vida de vocês. E Deus, na sua presciência, falou: Miguel venceu e expulsou eles do céu à terra. E ele venceu por aqueles irmãos que também entraram na batalha. Eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro, eles deram testemunho da palavra, e mesmo em face à morte, não amaram suas vidas. Quando a batalha ficou intensa por causa de muitos, mesmo em face à morte da sua própria vida física, não arredaram, eles não se acovardaram, eles não desertaram. Sabia que ao longo da igreja, da história da igreja, nós temos o exemplo de milhares de pessoas que pagaram pelo seu testemunho do sangue do Cordeiro e da palavra de Jesus com a própria vida, que foram encurralados em algum momento da sua vida para negar o Deus que eles são fiéis, ou a sua palavra, ou eles iam morrer, eles foram mortos, foram queimados, foram afogados, foram metralhados, foram degolados, foram decepados. E agora João vê eles no céu e fala: ó, eles estão aqui, eles o venceram, nem diante da morte.
Que tristeza para aqueles que fugiram nas menores circunstâncias da vida. Quanta gente foge dessa batalha por nada, por um capricho, por uma bobeira qualquer. Os que foram vistos no céu, diz não, eles tinham o sangue do Cordeiro, o testemunho da palavra na boca deles, e eles nem de frente com a morte, em face a face. Como diz o Salmo 23, no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, eles que estavam lá vitoriosos no céu, nem de em face à própria morte, temeram por sua própria vida, venceram. Então, queridos, essas revelações estão na presciência, Deus que tem o conhecimento das coisas antes delas acontecerem. Como diz em Hebreus 11, fé é acreditar em fatos que não se veem. Olha, não se vê, mas é fatos. Fato não teria que ser só passado? Não, diz que fé é a certeza das coisas que não se veem e de fatos que ainda não aconteceram, mas já são fatos. Isso que eu estou lendo aqui é um fato, mas não aconteceu ainda, mas é um fato. Aqui não diz que só porque não aconteceu ainda, não acontecerá. Diz, Miguel se levantou, tem uma batalha, o motivo é nós. É o grande acusador da humanidade, colocando as pessoas contra Deus e Deus contra elas em acusação. E há uma batalha no céu que tem a ver com a nossa vida. Essa nos interessa, essa nos importa, essa nos alcança, essa nos implica. Essa tem a ver conosco. Que pena que muitas pessoas se esqueceram dessa batalha. Nós que habitamos na terra, estamos vivendo num campo de batalha, onde nós sabemos como tudo termina, mas ainda a batalha está acontecendo. E nós que entramos nessa guerra por fidelidade, pela causa de Cristo Jesus, que está lutando pela causa da salvação da humanidade, para comprar para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, com o seu sangue, nós entramos na batalha mais fácil de ser ganha, a mais gloriosa, a mais poderosa, a de maior alcance, a mais fácil de vencer, porque a vitória vem dele. O grande guerreiro é o nosso rei. A nós compete a nossa rendição, a nossa fidelidade e a nossa esperança nele. Amém, queridos? Que possamos ficar focados na nossa vida, enquanto estivermos vivendo aqui, na vitória que há em Cristo Jesus. Quem tem a vitória que há em Cristo Jesus e a vitória do seu povo, nunca sofrerá nenhum outro tipo de derrota. Essa é a maior vitória. Nunca lamentará nenhuma outra perda. Quem tem qualquer vitória nessa vida, que não tem a vitória que há em Cristo Jesus, nunca saberá o gosto da verdadeira vitória. Portanto, essa ordem que um dia vai proclamar no céu para aqueles que lá estiverem, lá habitarão, está falando daqueles que hoje estão aqui na batalha, mas que amanhã estarão lá. Que hoje estão aqui travando suas próprias lutas, mas amanhã eles estarão lá como os vencedores, participantes da vitória que há em Cristo Jesus. Eles venceram. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro estava sobre a vida deles. Testemunho de Jesus, e nem em face à própria vida eles desistiram do sangue do Cordeiro e do testemunho de Jesus. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Quero orar com você em nome de Jesus. Nós precisamos, queridos, mais do que em qualquer outro tempo, pelo conhecimento que temos, por aquilo que estamos vendo no mundo, nós precisamos nos enganjar na causa de Cristo, na batalha de Cristo, que a batalha dele é por nós. Esta batalha nos envolve, essa batalha nos alcança, essa batalha tem a ver conosco. E os meios de vencer essa batalha é fidelidade, é fé, é correspondência de amor, é entregar a vida para quem entregou a vida dele por você.
Nessa batalha não entra aparência, nessa batalha não entra posição social, nessa batalha não entra habilidade humana, nessa batalha não entra honra humana, nessa batalha não entra qualquer pré-seleção humana. Não. Os meios que usamos para chegar à vitória final é o sangue do Cordeiro, é o testemunho da palavra, é a ousadia de entender o quanto nós precisamos vencer com Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar quanto a esse engajamento pessoal. Quanto a essa determinação de lutar pela causa de Cristo, que tem a ver com a vida de todos que serão salvos pelo seu sangue. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui fielmente na tua casa para prestar-te culto, porque tu és o nosso Deus, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, para oferecer a ti o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso sacrifício, o nosso culto, render a ti a nossa gratidão. E eu peço a Deus que a tua palavra ministrada ao nosso coração possa nos iluminar, possa nos envolver, possa nos atrair, possa nos, ó Deus, enriquecer o nosso conhecimento para entendermos o valor da vitória que há em Cristo Jesus. Vitória essa já conquistada na cruz do Calvário. Vitória essa, ó Deus, já revelada ao teu povo pelo teu Espírito Santo e pelo teu Evangelho na face da terra. Vitória essa que nós conhecemos e dela, ó Deus, queremos fielmente ser participantes. Eu te peço, ó Deus, que todos possam, Senhor, tomar essa decisão de não ficar de fora desta batalha. E que o Senhor possa nos conduzir de vitória em vitória pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da tua palavra em todas as circunstâncias da vida. É no nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.